Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E agora a gente vai falar sobre o imposto de renda, afinal de contas, estamos aí sempre no início do ano, né? O brasileiro não se cansa. Quando perde, quando a esperança reacende de que parou de pagar IPVA, IPTU, ainda tem o imposto de renda, obviamente, se você se encaixar nessa faixa que tem esse pagamento desse imposto sempre no início do ano. E estão conosco dois especialistas no assunto, Renato Osterkamp, da Digiserve, unidade de Languiru, e também Gustavo Luiz Schnonenberger, delegado regional do CRC-RS, delegado aqui de Teutônia. Gustavo, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes. Senhor Renato, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes também. Bom, imposto de renda, né? O prazo final é 30 de abril, mas a gente sabe que os escritórios de contabilidade, assim como os escritórios ao qual vocês pertencem e ao Conselho Regional também, estão se movimentando já com antecedência a cada ano. E ano passado eu me recordo que nós tivemos aqui colegas de vocês e a gente ainda falava do imposto de renda que poderia ser entregue por disquete, né? Esse ano a gente não ouviu mais falar nisso, ou seja, é também um processo de evolução, de como entregar e, de certa forma, é um processo que os contadores também têm que se adequar. Primeiramente, senhor Renato, gostaria que o senhor falasse do percentual do reajuste, se teve reajuste com relação ao ano passado do imposto de renda. Bom, o reajuste que foi aplicado esse ano de 2013 foi de 4,5%. E esse percentual vem vindo já desde 2007. Ele foi reformulado pelo governo pela medida provisória 528 e aplicado até 2014. Então, normalmente a inflação e o dissídio dos salários ou dos rendimentos tributáveis tem sido a maior e, consequentemente, cada ano tem mais declarantes do imposto de renda. Cada ano tem mais contribuintes que são obrigados a declarar o imposto de renda. Isso é uma política natural do governo? Vocês podem sentir-se à vontade para responder, que cada vez mais busca aumentar a contribuição e também aumentar a faixa de quem tem que declarar o seu imposto, Gustavo? Exatamente, Vinícius. A ideia do governo é colocando a 4,5%, né? E os dissídios coletivos, os salários aumentando, acaba sendo uma forma, por tabela, de o governo fazer uma arrecadação a maior. Existe um movimento na Câmara dos Deputados, existe um movimento muito forte de reajustar essa tabela em torno de 64%. Hoje existe uma defasagem de 64% na tabela do imposto de renda, ou seja, ela teria que estar 64% maior, né? Então, aí, com esses números se vê o absurdo que é o que o governo faz, né, com o contribuinte para aumentar a arrecadação. O 64%, eu não entendi bem essa questão, 64% a mais, né, no valor... Está defasado. Exatamente, deveria estar 64% maior o limite para pegar o contribuinte. Né? Então isso é uma forma escancarada do governo arrecadar mais. Só que o governo dificilmente vai abrir mão, né? Sim. Vai abrir mão desse 64%, desse percentual, mas talvez exista um movimento muito forte de um reajuste maior, porque 4,5% ao ano é muito pouco. Isso acaba sempre deixando o contribuinte, uns deixam para a última hora, outros buscam fazer já as suas declarações. Para nós relembrarmos, para partir lá do princípio, quem é hoje as pessoas, quem são as pessoas que estão aí suscetíveis para declarar os seus rendimentos, Renato? Então, as pessoas físicas que tiverem rendimentos tributáveis acima de 25.661,70 centavos, ou que tiveram no ano de 2013 rendimentos isentos acima de R$40.000, aqueles que têm atividade rural e ultrapassaram o limite de 128.308,50, e a pessoa que tem bens e direitos no seu nome de R$300.000 para cima. Essas pessoas são hoje que estão suscetíveis à declaração dos seus rendimentos. Qual é a expectativa de arrecadação, somando-se todo o bolo, todas as restituições? Como é que o governo trabalha com essa expectativa de arrecadação, Gustavo?
A arrecadação, o governo também não fala muito, né? Não divulga muito a questão da arrecadação, porque na realidade pode haver muita pressão, né? Mas a gente sabe que a cada ano o número de contribuintes que são obrigados, dentro do que o Renato falou, desses limites, né? E como os limites estão defasados, a cada ano um grupo maior de pessoas é obrigado a fazer a declaração. Isso vem vindo, né? O ano passado foi 25 milhões, a expectativa desse ano em todo o Brasil é de 27 milhões. A expectativa é em Teutônia em torno de 4 mil contribuintes. Isso aumenta em torno aí de 10% ao ano, né? Por conta, digo de novo, por conta da defasagem da tabela. Ele acaba pegando um número maior de contribuintes. E lembrando, Vinícius, também de que esse ano o prazo, né, é até 30 de abril e começou só depois do Carnaval, dia 6 de março. Então, ao invés de ter 2 meses, né, cheios, nós vamos ter menos dias úteis, né, corridos para fazer a declaração. Então, eu espero que as pessoas procurem, né, os escritórios, os profissionais habilitados. É muito importante procurar um profissional que tenha registro no CRC, um contador, um contabilista, para que ele faça de uma forma bastante correta a declaração, porque hoje os cruzamentos são muito eficazes da Receita Federal. Ainda existem algumas situações especiais que também resultam na obrigatoriedade da apresentação da declaração de imposto de renda à pessoa física. Quando a pessoa tiver ganho de capital, né, tem algumas situações especiais, né, na venda de imóveis, por exemplo, até 35 mil está isento, mas acima disso, então, ele aplica o aplicativo da Receita Federal do ganho de capital. A pessoa que também trabalha com bolsa de ações de valores, né? Aplica ações na bolsa, rendimentos recebidos acumuladamente, ou seja, às vezes de uma causa trabalhista ou talvez uma causa judicial, que ela pode então lançar na sua declaração, e esse valor recebido com retenção de imposto de renda na fonte ou não, ele é rateado dentro dos meses a que ele se compete, e aí o próprio programa faz o cálculo se houver imposto a pagar ou a receber. E ainda rendimentos recebidos no exterior ou com exigibilidade suspensa. São esses os parâmetros estabelecidos pela Receita. Quais são as ferramentas hoje, Gustavo, Renato, que a Receita oferece para o contribuinte para que se faça essa declaração? Eu abri a entrevista falando dos disquetes, que eu acho que esse ano definitivamente foi abolido, né? Exatamente. Não existe mais. Eu recordo que no passado a gente falava e comentava, poxa vida, ainda se fala do disquete, do famigerado disquete. Esse ano não existe mais. E quais são as alternativas, as ferramentas que os contribuintes têm para declarar? O mais usado, talvez 99% hoje usado, é o programa da Receita, do próprio aplicativo da Receita Federal, que se vai no site, né, e se baixa e se faz a declaração. Só uma novidade esse ano que a Receita Federal disponibilizou, né, para tablets e smartphones, né, então aplicativos, né, que tu consegue fazer no tablet, até no teu smartphone, a declaração de imposto de renda. Então, isso vai começar a se popularizar a partir de agora, né? Todo mundo quase tem um smartphone. Então, a ideia da Receita Federal é facilitar, né, nessa situação e realmente o disquete, de pegar o disquete, levar no banco, isso é uma coisa do passado. Exatamente. O procedimento, ele dura em quanto tempo? Quanto tempo a pessoa ou o contribuinte deve dispor do seu dia para fazer os lançamentos da Receita? Quanto tempo demora em termos de... Quando vocês recebem um cliente nos seus escritórios, em quanto tempo se preenche as guias de Receita? A confecção de uma declaração de imposto de renda ela é bastante particular de cada contribuinte, né? Primeiro que se ele tem todos os documentos, de posse todos os documentos, ser um contribuinte organizado e trouxer tudo de uma forma organizada, facilita bastante o trabalho. Existe a declaração simplificada, tá? E existe a declaração completa, né? Onde o profissional da contabilidade, a pessoa treinada,
ela vai optar, né, para o que for melhor para o contribuinte, né? A declaração simplificada, ela dá 20% de desconto padrão, e a completa, pelo próprio nome já diz, a pessoa pode colocar todas as despesas de educação, dependentes, né, previdência, saúde, despesas médicas. Então, na hora que a gente está fazendo a declaração, a gente já vai analisando e vendo o que é melhor para o cliente, e geralmente optando por ou maior valor de restituição para o cliente, ou menor valor a pagar. Tu falavas antes, tu citaste, Gustavo, questão de cruzamentos, né? Essa questão, esses cruzamentos é a ferramenta que a Receita utiliza para ver se bate o que a pessoa está declarando com o seu patrimônio, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Hoje os cruzamentos de dados da Receita Federal são cada vez mais complexos e precisos, né? Ela pega a fonte de dados de N situações. Ela pega de cartão de crédito, todas as compras de cartão de crédito passa pelo crivo da Receita Federal. Os bancos são obrigados a informar toda a movimentação bancária. As imobiliárias, toda a movimentação de aluguéis. Os cartórios são obrigados, né, Detrans. Então, o banco de dados da Receita Federal é gigantesco, né, por dizer assim, e todos esses cruzamentos são feitos na declaração do contribuinte. E ele pode, se alguma coisa não bater, cair em malha fina. Exatamente. Bom, Renato, temos novidades esse ano. A cada ano, o Gustavo falava dos smartphones, dos tablets, da disponibilidade de apps, de aplicativos para facilitar, mas além disso, que temos mais de novidades na declaração do Imposto de Renda desse ano de 2014, Renato? Bom, esse ano também temos o PGD, que é o Programa Gerador de Declaração, que a Receita Federal disponibiliza por meio da sua página a declaração pré-preenchida, com informações relativas a rendimentos das fontes pagadoras, deduções de planos de saúde, bens e direitos, dívidas e ônus reais para contribuintes que possuem certificação digital, bem como comunicado a condição de não residente. Inclusive, na própria declaração, houve alguma alteração no informe dos rendimentos, desdobrando-se aquilo que é pertinente ao titular e aos dependentes. Com isso, a declaração fica um pouco mais trabalhosa também em função desse detalhamento. Questão de abatimentos, as pessoas logo, né, querem saber o que dá para abater. Tu falavas há pouco, citaste alguns exemplos, Gustavo. Como é possível fazer, de que forma as pessoas podem se preparar para fazer também, para buscar esses abatimentos na sua declaração? Como eu tinha falado antes, a declaração ela pode ser simplificada, então a pessoa opta em não utilizar nenhum tipo de abatimento, ela opta só pelo desconto padrão de 20%, e quando for uma declaração completa, então ela pode optar em fazer uso, por exemplo, do limite de educação de 3.230,46, o limite por dependente de 2.063,64. Ela pode então deduzir todas as suas despesas médicas, dentistas, né, cirurgias, até próteses dentárias, né, hospitalares também. Ela pode também optar, se ela tiver um empregado doméstico, o INSS do empregado doméstico. Mas lembrando, ministro, de novo, os limites também são reajustados em 4,5%. Então, é para os dois lados. A Receita acaba também não corrigindo da maneira correta os limites de dedução, também com uma forma disfarçada de arrecadar mais. Falando nisso, tu falavas antes da Câmara Federal, e aqui eu recebo agora da nossa produção, sobre as correções da tabela do Imposto de Renda, que, por exemplo, a OAB está tentando entrar na Justiça também, né, para essas coisas. Que eu saiba, até ela já entrou. Exato. Ela já entrou, a OAB também, né, como uma instituição, ela entrou na Justiça também exigindo a correção da tabela, né, porque é um absurdo. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem leiga para vocês, tanto para o Renato como para o Gustavo. Essa questão de o aumento de pessoas que tem que fazer o imposto de renda, eles têm algum reflexo também
na economia do país? Ou seja, ano passado eu não declarava imposto de renda porque eu ganhava menos do que esse patamar que o Renato acabou de falar pra gente. Esse ano eu já pago, ou seja, houve uma melhora na condição de vida do brasileiro, ou a única exclusivamente o cara que não pagava no passado passou a pagar em questão desse reajuste que é feito? O primeiro reflexo está claramente na correção da tabela. Então, a tabela sendo corrigida abaixo do limite da inflação, dos dissídios de acordos, né, que são feitos entre patrão e empregado, vai refletir que cada vez mais uma maior demanda precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Ressaltando também ainda que é importante salientar que existe também a dedução para previdência privada. Tem pessoas que fazem previdência privada para poder então melhorar a sua restituição ou até mesmo de deixar de pagar imposto de renda. Então essa previdência complementar, ela pode ser abatida até 12% dos rendimentos tributáveis, tanto o FAP quanto o PGBL, que é feito com órgãos públicos ou até bancários. Além disso, planos de saúde são dedutíveis também, e existe a possibilidade de fazer doações ao ECA, Incentivo e Cultura, atividades audiovisuais, ao desporto e ao Estatuto do Idoso, até 6% do imposto devido. Então são essas deduções que ainda é possível. Gustavo, deixa eu te fazer a pergunta. Essa questão o Renato respondeu. Eu queria a tua opinião também como delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade. É só questão, a pessoa que não pagava no passado paga só em função desse reajuste, ou muito em função do reajuste, ou há uma melhora na qualidade de vida? Também dá para ver por esse outro âmbito? Eu acho que sim, Vinícius. Eu acho que também não é só especificamente, né, a questão da tabela, mas eu acho que o Brasil ele vive um momento nos últimos anos bom, né, praticamente de pleno emprego. Os salários, a gente sabe que os salários aumentaram, né, ganhos reais, então isso automaticamente vai afetar, né, o maior número de pessoas pagando imposto de renda. Então, não é também de todo o mal o funcionário, o empregado ou um empresário pagar o imposto de renda. Se ele está pagando o imposto de renda, também é um reflexo de que o salário ou o prolabore, o rendimento dele, né, aumentou também. Então a gente está só focando ali que a tabela não aumentou, ok? Mas a gente sabe que também tem uma gama de pessoas que está pagando imposto de renda ou entrou nesse limite porque o salário dele aumentou, foi promovido. Então a gente passa por um momento, o Brasil passa por um momento nos últimos anos, de uma certa forma, com os salários mais valorizados. Bom, eu estava lendo antes que vocês entrassem em nossos estúdios na questão de que a Receita não manda e-mail para ninguém, a questão das fraudes. O escritório de vocês também não manda e-mail para ninguém falando, pedindo dados. Não. Qualquer coisa que algum contribuinte, que alguma pessoa receber, deleta logo porque é fraude. É muito perigoso. Pedindo dados. É muito perigoso nessa época receber esses e-mails que você falou, porque eles são vírus, praticamente são todos vírus, né, para buscar dados, né. Então é muito cuidado, deletem, né, quando receber lá algum e-mail dizendo que é da Receita Federal, que está faltando uma informação, ou que recebeu uma restituição, ou que caiu na malha fina. A Receita Federal não manda e-mail para a sua caixa postal, para a sua caixa lá do e-mail, né? Agora, ela manda, se a pessoa tem uma certificação digital, a Receita Federal hoje ela tem o ECAC, que é o sistema eletrônico, onde a pessoa com a certificação digital, ela acessa todos os seus dados na Receita Federal. Essa certificação digital é um login, uma senha ou não? Não, na verdade é uma assinatura digital. É uma assinatura digital. Geralmente se faz um cartão, né, onde se tem essa assinatura digital, né, num posto credenciado. Então tu pode, se tu tem a certificação digital, tu tem acesso a
todo o banco de dados da Receita Federal, como que se fosse lá na Receita Federal buscar as informações. Só que a certificação digital é a tua assinatura digital, então a Receita Federal sabe que é você que está acessando, né? Então não é senha, é uma assinatura digital mesmo. Bom, muito trabalho até dia 30 de abril, com certeza, né? Gustavo, e você como delegado regional, como estão os trabalhos do Conselho? Tudo tranquilo? Esse ano de 2014, aos poucos a gente vai embalando, né? Já estamos passando o mês de março. E inclusive, já que a gente está tratando do assunto, amanhã, pela manhã, nós vamos ter o Conselho Regional de Contabilidade está promovendo em Teutônia. Não é muito comum acontecer isso. Geralmente eles centralizam mais em Lajeado, que é a cidade polo. Mas estamos fazendo amanhã uma palestra de 3 horas sobre o Imposto de Renda Pessoa Física, ali no auditório da SIC. Já tem em torno de 32 inscritos, que é um bom público, São né? Só contadores e estudantes de contabilidade que podem participar. Já temos essas inscrições feitas e amanhã das 9 ao meio-dia. Então, até aproveitando a oportunidade, se algum profissional ainda quiser se inscrever no site do CRC, pode-se fazer a inscrição para participar amanhã do curso. Bacana. E quem está nos ouvindo pode procurar também a DigiServe Contabilidade, tá certo, Renato? Sim. Em Languiru e em Canabal. Muito bem, estivemos conversando com o Gustavo Schnorenberger, delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, com o Renato Osterkamp, da DigiServe Languiru, estiveram aqui nos esclarecendo, trazendo informações preciosas sobre o imposto de renda, que até abril vai ser com certeza assunto de muitos empresários, muitas pessoas, muitas pessoas que vão fazer a declaração. A data limite é 30 de abril, a gente vai continuar falando aqui também a respeito disso. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia. Ok, bom dia aos ouvintes. Seu Renato, tenha um bom dia. Bom dia.